Muito boa noite, ouvintes, amigos da Rádio Catedral FM. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Jurídico. Eu sou Rodrigo Souza, advogado do Santuário Cristo Redentor, e hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante sobre o direito condominial. Aquelas situações que fazem parte da nossa vida e tenho certeza que muitas vezes traz algumas dores de cabeça, algumas dúvidas, questões que perdemos a paciência, mas questões importantes para a nossa sociedade. Então, quem nunca teve uma situação daquela de vizinho com imóvel, com móvel,
chegar a um valor, porque tem vários vertentes e tem poucas amostras, né? Um imóvel que que está localizado numa rua XYZ, daquele que está localizado num ponto de muita movimentação. Então, nos residenciais é mais fácil você chegar de uma maneira mais rápida e simples e com mais confiança ao valor de venda e de locação. Entendi, doutor Arnold. E curioso que, recentemente, por conta dessas inovações que o senhor explicou para a gente agora, vieram alguns boatos, algumas notícias que as pessoas ficaram preocupadas. E uma delas que veio recentemente seria de que, a partir de 2026, a Receita Federal iria notificar filhos adultos que moram na casa dos pais. Né, como se isso tivesse alguma incidência tributária, e a Receita desmentiu isso, dizendo que isso não é verdade, é uma fake news. Né? O senhor ouviu isso? O senhor eu ouvi. Inclusive tem um desdobramento disso que você está falando. Por exemplo, eu tenho um imóvel e eu boto meu filho, eu empresto esse imóvel para o meu filho, né? Esse imóvel vai estar cadastrado lá ele vai ter um novo número de cadastro, mas acontece que eu posso juridicamente fazer um instrumento, que é um instrumento de comodato, né, em que eu estou emprestando esse imóvel ao meu filho a custo zero. Se ele quiser pagar, se eu posso estipular que ele vai pagar condomínio IPTU, isso é uma operação que o Código Civil permite. Então, não vejo nenhum problema de não ter uma renda daquele imóvel, porque eu não quero ter a renda, eu estou querendo que meu filho more lá. Qualquer pessoa ligada a mim que eu deseje fazer esse tipo de bondade, né? Podemos dizer assim, é possível. A lei não proíbe. O que a lei não proíbe é permitido fazer, né? Que bom. É importante lembrar que a Receita não inova juridicamente, né? Ela apenas aplica a lei nas situações em que houver incidência tributária, né? Verdade. Então, se não houver situação de comércio, como um comodato, não tem o que a Receita fazer em termos de recolhimento. Mas, doutor Arnon, e agora entrando um pouquinho mais na situação dos condomínios, né? E trazer aquele velho exemplo ali que eu acho que é a situação de muita gente, acredito que certamente também já foi da vida do senhor, nas situações em que o vizinho faz aquele barulho à noite, doutor. Então sempre acontece aquelas dúvidas de o que a lei prevê, de horário. Então, o que o morador, o proprietário, o inquilino, ele pode fazer em termos objetivos para poder acabar com essa folga do vizinho, né, doutor? É uma questão que eu até colocar de forma preliminar, que eu acho que é importante. Você, quando faz uma opção de morar num condomínio, você está adquirindo uma série de direitos novos, mas também você está assumindo uma série de obrigações. Sim, sim. Então você está partindo com os demais condôminos, as despesas, rateando as despesas, o que você teria que bancar sozinho se você morasse numa casa, você está rateando. Então você está, de uma certa maneira, adquirindo uma série de direitos. Então, a questão do barulho, há uma lei que estabelece que de 10 às 6 da manhã não pode fazer barulho. E o barulho não é só de 10 às 6, não. Durante o dia, passado de determinados decibéis, você também não pode extrapolar. Em alguns casos, o sujeito é músico, então ele fica tocando bateria o dia inteiro. Ou tem aquele filho baterista. Então, realmente, essa questão da convivência. Então, se você não tem os hábitos, se você não tem a disposição de abrir mão de certos direitos para poder morar em condomínio, vai morar numa casa, vai morar mude, se você não pode mudar, mude você, né? Então, é verdade. Então, há uma série de medidas que se pode fazer uma ação de obrigação de não fazer, pode chamar a polícia durante a noite. Não vejo muita efetividade. A polícia vai lá e pede para baixa isso aí e tal. E não aquelas festas nada, que vão atender. Eu tenho um caso muito interessante de um amigo meu, que ele meu vizinho começa a festa 2 horas da manhã. 2 horas da manhã que a festa começa. Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, eu falei, sabe que sai mais barato para você? Bota uma janela blindada. É verdade. Aí você vai ter mais paz. Complicado, doutor. Mas e é interessante porque essa vida em sociedade requer isso, né? Nós abrimos mão de determinadas benesses para poder estarmos juntos em sociedade. Então, claro que alguma coisinha ou outra vai ficar, o calo vai apertar, né? Então, os limites são muito tênues, né? Exatamente. Mas outro ponto interessante também, que é uma dúvida de muitas pessoas em relação às áreas comuns, né? Muitos condomínios, esses mais novos,
eles têm ali a piscina, tem salão de festa, tem outras áreas ali. Existem limitações para essa utilização? Muitas vezes isso vai estar previsto na convenção de condomínio, mas de maneira legal é possível estabelecer algum limite para isso? O regimento interno, geralmente esses prédios maiores, eles têm um regimento interno para cada tipo de atividade, né? Então, tem prédios na Barra que tem até quadras de areia da praia. Verdade. Então tem que estabelecer critérios de utilização, porque todos têm direito, né? Então você, como nem todos podem usar ao mesmo tempo, tem que se estabelecer uma regra para que contemple a todos os interessados. Então eu não vejo utilização de piscina, se pode vir convidado ou não, porque se amanhã você pega uma piscina pequena, você leva 10, 20 convidados, os demais condomínios não vai poder utilizar. Então é importante realmente o regimento interno, a convenção. O legislador, quando ele colocou os artigos no Código Civil, ele teve uma preocupação básica em relação às questões de direitos, de deveres dos condôminos. Ele estabeleceu o que seria mínimo numa convenção, como cláusulas pétreas, e deixou o resto mais livre. Então é importante, né, que se tenha em mente que há limitações a serem cumpridas por todos os interessados. Que bom, doutor. É importante, porque é o que falávamos há pouco, né? A questão é que a liberdade ela não é irrestrita, não é verdade? Então, condomínio é uma coisa muito delicada, em especial em áreas comuns, né? Infelizmente, sabemos que temos aqueles, aí, me desculpem a expressão aqui, mas os sem noção, né? Das pessoas que trazem gente demais na piscina, aquele churrasco com a fumaça subindo, então é sempre complicado. Mas, doutor Arnon, a conversa está excelente, só que a hora passa bastante rápido e estamos concluindo nosso primeiro bloco. Então, querido ouvinte, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais direito imobiliário. Não saia daí.
E estamos de volta, nosso querido ouvinte, aqui hoje conversando sobre direito condominial, recebendo hoje o Dr. Arnon Velmovitsky. Dr. Arnon, a conversa está ótima, mas antes de continuarmos, eu tenho um breve recado da Rádio Catedral para você, amigos ouvintes. Estamos na reta final da nossa campanha de metas e precisamos do seu coração generoso para avançarmos na nossa evangelização. Por isso, querido ouvinte, nós pedimos para que você doe a partir dos Pix, a partir do Pix, da chave Pix. As chaves são CNPJ, número 3579-7968, 000175. Repetindo, 3579-7968, 000175, ou pelo e-mail amigosdaradio@radiocatedral.com.br. Doutor Arnon, a conversa está excelente e eu gostaria de retomar esse bloco, essa conversa, retomando um pouco o que estávamos falando no primeiro bloco, em relação a essa questão da convivência, não é verdade? Então, acaba que nós precisamos saber conviver em sociedade. Existem as situações em que o vizinho atrapalha, faz barulho e tal. É importante a gente ter aquele jogo de cintura, não é verdade? Mas no nosso intervalo estávamos falando aqui em off, e isso trouxe um ponto aqui que é interessante. Gostaria que você falasse um pouco melhor em relação à questão do condômino antissocial, dessas situações daquela pessoa um pouquinho mais complicada, não é verdade? O condômino antissocial, que é o artigo 1337 do Código Civil, ele aborda aquele condômino que realmente tem uma série de atitudes que ele toma que prejudicam os demais condôminos, né? Um exemplo que eu tomei conhecimento: um sujeito drogado, que ele vivia num apartamento, ele deixava as portas abertas, uma das vezes ele botou fogo, ele foi ligar quase bota fogo no prédio. Então, ali atualmente, o que ela faz? Ela permite que você aplique com uma multa de até 5 vezes o valor da cota condominial e, no caso de reincidência, de 10 vezes. A lei propriamente dita não autoriza a expulsão desse condômino. Quer dizer, um dos fatores, um dos requisitos da propriedade, que seria o uso, né? Sim. Eu entendo que isso daí tem que mudar. Aquele sujeito que realmente oferece risco aos demais não pode conviver nesse condomínio. Ele mantém a propriedade, mas ele não vai poder conviver. Mal comparando, é quando você compra um título de um clube, e você bota lá o nome na pedra e você vai ser julgado, vai ter a comissão de admissão, e você leva a bola preta. Então, quer dizer, aquela comunidade entende que você não está habilitado a conviver ali. Sim. Mal comparando. Mas então, o novo Código Civil estuda a possibilidade de exclusão, né? Ou restringir direitos, e também há alguma jurisprudência que a gente tem visto em situações de limite que realmente deve-se afastar essa pessoa do convívio das demais. Tem um outro caso também que eu soube, de um outro drogado, que ele vivia andando nu pelos corredores. Meu Deus do céu. Imagina, você não é obrigado a conviver com isso, né? Estou saindo de manhã para jogar o lixo fora no corredor, vejo uma pessoa pelada no corredor, pelo amor de Deus, né? Então, essa questão dos limites, né? Dos extremos, extremo existe. A gente tem que encontrar uma solução jurídica para que as demais pessoas possam conviver de uma maneira harmônica. O condomínio ele é feito para atender a maioria, né? Então, essa minoria que não se adequa, né, a esse tipo de convivência, tem que se encontrar uma fórmula de tratado de uma forma diferente, né? E, doutor Arnon, nessas situações de intempéries, discussões entre vizinhos e tudo mais, na maioria das vezes isso é discutido nas assembleias de condomínio, né? E uma outra realidade que é quase uma realidade muito grande são as dos inquilinos, né? As pessoas que pagam o seu aluguel, são locatários de um imóvel. Quais os direitos do locatário nessas situações de assembleias condominiais? Olha, no caso da ausência do proprietário, o inquilino ele vai na assembleia, mas ele só vai poder tratar de questões que digam respeito a despesas ordinárias, né? Então, como ele não tem obrigação de pagar as cotas extras de obras, de melhorias,
Então, com todo sentido, ele também não pode deliberar sobre essas despesas. Esse é o entendimento. Mas na ausência, se o proprietário estiver presente, ele não vai ter direito nenhum. Ele não poderá estar ali votando nada em relação à sua unidade. Essa é a realidade hoje que nós temos do inquilino. Na verdade, o inquilino, ele reembolsa, ao pagar, quem paga o condomínio é o proprietário. Sim, verdade. O devedor é o proprietário. O inquilino, ele reembolsa o valor que o proprietário paga. Tanto que quando há alguma ação, né, em relação ao imóvel, essa ação é em relação ao proprietário, não ao inquilino. Se o inquilino deixar de pagar o aluguel do condomínio, o proprietário tem que continuar a pagar o condomínio. Sim, na maioria das vezes é isso que acontece. Inclusive IPTU também, né? Exatamente. Que é o imposto sobre a propriedade do bem do proprietário, não do inquilino, não é verdade? E doutor, um outro ponto também que gera dores de cabeça em muitas pessoas é a figura do síndico. Não é verdade? Então, você poderia trazer para a gente um pouco da responsabilidade do síndico e as limitações também, porque muitas vezes em situações práticas as pessoas querem ligar para o síndico 24 horas por dia, não é verdade? Então, como funciona essa regulação da função do síndico no Brasil? Olha, o síndico ele tem as obrigações dele, ele tem poderes de representação, isso é muito importante. Ele representa o condomínio, ele não tem poderes de deliberação. Deliberação somente a Assembleia pode deliberar. Olha. Então é uma questão muito importante, né? Porque a gente vê alguns síndicos, não na maioria, mas o sujeito fica um ano, no segundo ele já se acha o dono do prédio. Sim, né? sim. A gente tem essa figura conhecida de todos nós. É verdade. Então, na realidade, o síndico, o que ele pode fazer? Ele pode gastar dentro do orçamento que é aprovado anualmente. O Código Civil diz que você tem que convocar uma assembleia anual para aprovar as contas do exercício que está findando e para você aprovar o orçamento, quanto é que vai ser o custeio, quanto cada um vai pagar no próximo exercício. Qualquer despesa extraordinária que ele tenha que fazer, se houver na convenção ou em alguma ata autorizando, ele pode estourar o orçamento em até 10%. Sim. Para poder fazer. Mensalmente ele pode gastar até 5 salários mínimos. Porque o condomínio também tem alguma série de coisas que podem acontecer. Estourar um cano. É verdade. Estourar um cano, tem que mandar embora um porteiro, tem que pagar a indenização. Então, muitas das vezes... Se for um prédio em Copacabana, então despesas extraordinárias não são incomuns. Não são incomuns. Então, cada prédio é um prédio e as pessoas, os condomínios, podem, de uma forma harmônica, ver quais são as necessidades para não ter que convocar a Assembleia toda hora. Então, pode deixar estabelecido, muitas das vezes, não vai precisar aumentar o condomínio agora, mas se deixa autorizado o aumento, o síndico ele pode, junto com o conselho consultivo, então ele não estará sozinho tomando uma deliberação. Né? Então, pode-se fazer isso. Vamos aumentar até 10%, fica uma autorização, mas depende da necessidade do prédio e da aprovação do conselho. Então, isso é muito importante a gente saber disso. E, por exemplo, se houver alguma despesa extraordinária necessária, por exemplo, um ônibus invadiu o condomínio, quebrou a portaria toda, não vai ter tempo de fazer uma assembleia. Claro. Então ele ele conversa com o conselho, convoca a assembleia e há de referendo, depois ele mostra as despesas que ele fez. Cada situação requer um tratamento diferenciado de acordo com a necessidade, com a urgência. Agora ele não pode pegar e fazer uma obra de trocar interfones, que é uma obra que um gasto que ele pode prever e colher orçamentos e ir para a Assembleia aprovar ou não aprovar. A Assembleia pode dizer também, não, a gente não quer trocar. Nesse momento a gente os condomínios estão apertados, não vamos trocar os interfones, ou não vamos fazer a parte do PC. São várias coisas. Os prédios, inclusive, como você está usando esse exemplo de Copacabana, que é um bairro muito antigo, são várias as demandas que existem em cada prédio. Né? Você tem que fazer modernizar o PC, tem instalações que ainda são naquele fio de... Meu Deus do céu. E, doutora, até desculpa interromper o senhor, só para explicar aqui para o nosso querido ouvinte, para os moradores de Copacabana, a brincadeira foi feita por um ex-morador de Copacabana. Então, morei muitos anos em Copacabana, então é um bairro tenho muito querido, propriedade para brincar e adoro Copacabana, tenho saudades de lá. Mas, doutor Arnon, então, na verdade, o fórum... específico para poder questionar o síndico na Assembleia da questão
das despesas eventuais, extraordinárias e tudo mais. Muitas vezes os proprietários e inquilinos acabam ligando para o síndico, acabam descascando, não é verdade? Mas acaba que o fórum correto é que seja dentro da Assembleia, até para ter a prestação de contas, ele tem que fazer, jurídica, ele não vai prestar conta a cada condomínio, ele presta conta uma vez ao ano na Assembleia, em que o Conselho Fiscal ele examina mensalmente as pastas, eventualmente o conselheiro, isso aqui, por que você gastou isso aqui? E toma a satisfação do síndico, né? Quer dizer, o conselho ele representa, é como se fossem os deputados, né, do condomínio, né? E o síndico presidente. Então, olha só, você está fazendo isso aqui. Então, na realidade, você com isso, quando você chega na Assembleia, aí esse é o lugar em que você pode, por que você gastou isso? Então não vou aprovar as contas, eu voto pela não aprovação das contas, mas de forma motivada. Claro, né? Tem que dizer, não aprovo isso. Não pode deixar não aprovo de uma forma genérica. Não existe essa possibilidade. Sim. Doutor Arnaldo, outro ponto também que gera muitas dúvidas é em relação às ocasiões em que o síndico não cumprir com as suas obrigações, ou se porventura extrapolar o seu orçamento sem autorização, o condomínio pode entrar com uma ação contra o síndico? Pode, o condomínio pode entrar com uma ação, o condomínio pode destituir o síndico, um quarto dos condôminos podem convocar uma assembleia com a finalidade de destituir o síndico e nessa hipótese vai se votar e o ideal é você já fazer uma convocação em que tem destituição do síndico, você tem que ter um edital, né? Tudo gira em torno do edital, só pode ser discutido aquilo que está no edital, não adianta você querer discutir uma verba para alguma coisa que não está no edital, porque você não terá validade jurídica. Então, o importante, se você realmente conseguir, se o síndico for destituído, já botar eleição do novo síndico, ou que o subsíndico vai assumir de acordo com o que diz a convenção de condomínio. Sim. Doutor Arnon, gostaria de trazer um tema aqui que eu acho que vai levantar paixões entre os nossos ouvintes, que é a questão dos animais de estimação. Como a legislação trata a questão dos animais de estimação? Porque, infelizmente, existem, hoje cada vez menos, mas ainda alguns condomínios que tentam limitar a presença de animais de estimação em condomínios. Então, como isso é tratado? Olha, isso já foi... Eu acho que é uma coisa boa que a jurisprudência pacificou o entendimento. No sentido de que você não pode proibir que você tenha animais em casa. Você pode proibir aquele animal que realmente perturba o sossego dos demais. Então, às vezes um cachorro grande, né, ele não late, aqueles cachorros pequenininhos que irritam mesmo, verdade. Eu tenho 2 cachorros pequenos, realmente é difícil. Na época da pandemia que eu ficava em casa, realmente eu latia o dia inteiro. Então, na realidade, a questão não é o tamanho do cachorro. Agora, por exemplo, um cachorro que é mais... pode se estabelecer normas quando for andar nas partes comuns, botar uma focinheira no animal, aqueles animais que oferecem mais risco. Quer dizer, uma série de situações em que tem que se preservar a salubridade, o sossego dos demais, mas sem ter que abrir mão de você ter o seu animal de estimação. Que bom, doutor. Eu acho que você tocou num ponto importante que é em relação às áreas comuns, não é verdade? Então, acaba que existem algumas limitações, mas é natural que esses animais, enfim, possam... Andar na colheira. Porque tem animais que andam soltos na rua, mas dentro do condomínio ele tem que andar na colheira para evitar, né, o risco. Né? O animal, às vezes, ele se sente acuado com alguma coisa, ele tem uma atitude de reagir, de morder. Então, se você está trazendo ele perto de você, você mitiga esse risco. Né? Sim. E, doutor, eu sei que isso pode soar até um pouco específico demais, mas existem profissionais que, às vezes, têm animais silvestres mais regularizados ou que, né, tenham ali um sistema jurídico diferente. Imaginemos que dentro da legalidade, mas o condomínio poderia se negar ou então negar que o condomínio tenha esse animal? Então... Não vejo. Dentro da sua casa, aquele espaço é seu. Se a lei não proíbe, nem o condomínio vai proibir a existência desse animal. Né? A não ser que ele ofereça algum tipo de risco ao sossego, à segurança dos demais condôminos. Sim. Não vejo nenhuma dificuldade. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma coruja.
Meu Deus, é mesmo. E ele gosta da coruja, fez uma gaiola especial para coruja, dentro de casa, botou na sala, ele curte. Cada um tem o seu tem jeito de ser. Eu achei bacana, porque você estabelece uma relação, né, claro. de amizade, de pertinência, né? Sim, então, verdade. Quando eu era criança, a moda era hamster, né? Aqueles ratinhos né? E que hoje em dia eu já não vejo muito, não, assim, mas quando eu era garoto, isso vendia, inclusive, que hoje é proibido, né? Inclusive animais, cachorros. Tem uma história de hamster muito interessante, num condomínio que uma vez eu fui chamado, que botou um condomínio lá, comprou um casal, botou na gaiola. E aí começou a ter filhotes, os filhotes fugiram. Infestou o prédio inteiro com aquele. Aí foi uma confusão, teve que detetizar o prédio para acabar com aquela. Meu Deus do céu. Aconteceu uma situação parecida, porque eu tenho um irmão, né, que hoje é padre, inclusive o padre Maurício, que eu acho que inclusive está nos ouvindo, que ele também, mesma coisa, tínhamos uns hamster quando criança, e o hamster a gente levou pro play do prédio. E um hamster fugiu, foi aparecer na casa da vizinha, apareceu o ratinho correndo, foi uma correria, meus pais ficaram desesperados. Então esse cuidado também é importante para todos os condôminos, né? Mas, doutor Arnon, em relação à questão das despesas do condomínio, como funciona a questão do rateio dessas despesas? Você tem uma série de rubricas, né? As concessionárias de serviços públicos, gás, água, eletricidade. Você tem a parte de mão de obra, que hoje ocupa um percentual bastante elevado, dependendo do prédio. A água subiu muito porque houve uma decisão do STJ recentemente, no tema 414, em que diz que você agora, cada um tem que pagar uma tarifa mínima. Antigamente você pagava uma tarifa mínima por prédio, e depois você viu o consumo medido e valia o consumo medido. Isso é um absurdo, realmente. Nós vamos ter problemas sérios, já estamos começando a ter um movimento em relação a isso. Então as despesas, elas são verificadas, o quanto gasta de porteiro, quanto gasta de luz, de manutenção de elevador, manutenção de porteiro eletrônico, tudo. Faz-se um orçamento, né, apresenta na Assembleia, e de acordo com o que determina a convenção, é feito esse rateio. Tem convenções que estabelecem de forma igualitária, todos vão pagar a mesma coisa, tem convenções que estabelecem em razão da área, e tem convenções que se estabelecem em razão da fração ideal do terreno. Esses os critérios que a gente verifica aí, e a Assembleia tem que aprovar, claro, por maioria simples, né, o valor da nova cota condominial a cada ano. É isso, doutor Arnon. E aí tem um outro tema que também é sempre polêmico nessas relações de inquilinato, nesses contratos de locação, que é a questão das despesas do condomínio que cabem ou não ao inquilino. Eu só poderia trazer um pouco dessa previsão do que caberia ao inquilino em relação às despesas condominiais? Sim, essa questão está na lei do inquilinato, né, em que ela tem o artigo 22 e o 23, que estabelece o que é a obrigação do locador, o que é a obrigação do locatário. O locatário tem que pagar as despesas ordinárias, essas que a gente acabou de falar. Sim. Luz, o rateio da luz, da água, do gás, dos porteiros, dos encargos sociais, da manutenção de elevador e tudo. As questões estruturais, por exemplo, obras estruturais, vai trocar o telhado, isso é do proprietário. Você vai trocar os interfones todos. Então, já ocorreu o desgaste, que há a necessidade, a não ser que ele não esteja lá muito tempo. Você vai trocar a fachada do prédio, isso é do proprietário. As despesas extraordinárias, na maioria das vezes, serão arcadas pelos proprietários, a não ser, por exemplo, uma despesa extra de déficit orçamentário, não deu o orçamento, isso aí é do inquilino, porque é despesas ordinárias que tocam a ele o pagamento. Sim. Muito bem, mas, por exemplo, doutor, num eventual acidente, né? Eu só até disse, acho que no primeiro bloco ou no início desse, que aconteceu um acidente de ônibus ali, quebrou tudo ali, como infelizmente acontece eventualmente. Isso entraria como uma despesa extraordinária? Sim, do proprietário. Isso porque você está afetando a estrutura do prédio. Tudo que é estrutura, tudo que é estrutural. Por exemplo, você vai trocar o barbará do prédio, isso é do proprietário. Sim. Agora, a lei fala, é um buraco negro, que é pequenas despesas
conservação e manutenção, o que seriam pequenas despesas? Fica no subjetivo, né? É verdade. Então, muitas das vezes, começa, não, isso aí é despesa, não, isso aqui vai pagar o inquilino. Não. Então, mas o bom senso sempre prevalece. Claro. Hoje a gente tem uma cultura bem evoluída em relação à discussão. Houve um amadurecimento desse mercado. Os inquilinos, na maioria das vezes, entendem que o proprietário tem aquele imóvel para render a ele, porque ele investiu um capital ali, então ele tem esse direito. E, por outro lado, o proprietário sabe que tem coisas que ele não pode cobrar do inquilino. Eu acho que é importante também a figura do advogado, sempre orientando Claro. o seu proprietário, o seu locatário, no sentido de não comprar uma briga que não será boa para ninguém, né? É verdade. Então, querido ouvinte, fica a dica: se houver qualquer problema que esteja fora do seu entendimento, converse com um advogado. Mas, doutor Arnon, estamos aqui novamente chegando ao fim do nosso segundo bloco e voltamos já já com mais direito imobiliário. Não saia daí. E estamos de volta com o nosso último bloco do Vox Populi Jurídico, hoje recebendo aqui o doutor Arnon Velmovitsky. Doutor Arnon, muito obrigado pela conversa, que está excelente. E, doutor Arnon, estamos aí hoje vivendo períodos de diálogos e novas legislações acerca da privacidade das pessoas, época de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Isso não poderia ser diferente numa relação condominial, correto? E, doutor Arnon, é certo o condomínio divulgar, por exemplo, lista de inadimplentes naquele mural lá na garagem ou na portaria, assim, com o nome de todo mundo? Não pode fazer isso, porque realmente você está expondo a pessoa de uma maneira desnecessária. Mas uma coisa que a gente vê, muita discussão, quando a pasta que vai para os conselheiros e para o síndico tem que ter a relação dos inadimplentes, porque o que é uma prestação de conta? Eu digo, quem pagou, eu tenho que saber quem não pagou. Claro, né? Claro. Se eu tenho um orçamento de 10, eu só estou acreditando 8, é porque R$2.000 não foram pagos. E esses R$2.000 pode se colocar na pasta as unidades que não pagam. Então há um questionamento, né, em relação a isso, mas eu vejo que os doutrinadores da jurisprudência têm entendido que você pode, de uma forma sem botar nome, sem nada, botar as unidades que estão inadimplentes e o valor é relativo. Então, às vezes, tem um sujeito que não paga condomínio há 2, 3 anos. Né? Meu então, Deus. Você tem que botar lá no final da relação,
Estão a relação dos devedores, unidade 201. Aí você faz está devendo 56 mil reais de condomínio atrasado. Nossa Senhora. Isso acontece. E acontece. Então, só ter o cuidado de não expor a pessoa indevidamente, que o condomínio de credor vai passar devedor, porque vai ser demandado e terá que pagar um dano moral, um ressarcimento. Claro. Normalmente é um sujeito que o devedor passa a ser acreedor, né? Claro, e sempre é importante tentar ali colocar o número da unidade, evitar colocar o nome da pessoa. Nome, jamais. Ocorre que, na maioria das vezes, as pessoas sabem muito bem quem é o condômino, né? Mas é importante... E outra questão também, já que você... Claro, fica à vontade. Importante... que a gente vê muito, pode o condomínio impedir o devedor de usar as áreas comuns? Não pode. É verdade. Não Ótima pode. Pergunta. Não pode privar o condomínio, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Então ele tem direito, o que o condomínio tem, o condomínio pode cobrar na justiça, fazer uma ação de execução, mas ele não pode impedir o uso das áreas comuns, impedir a frequência. Pode, por exemplo, quando se o salão se o salão é pago, ele pode pedir para pagar antecipado. Muito bem. Para não ter o risco porque justamente o dinheiro que se paga do salão é para limpar o salão depois. Claro. Mas ele não pode, de maneira alguma, impedir o uso das áreas comuns. Muito bem, doutor Arnon. E um outro ponto também, ainda nessa seara da questão da intimidade, em relação a eventuais câmeras de segurança no condomínio, doutor, existe alguma previsão? Poderia um condômino se recusar a colocar algum tipo de câmera, área comum? Porque o nome já diz área comum, não é verdade? Mas existe alguma questão em relação a isso? Não, eu vejo, pelo contrário, a gente vê aquela situação daquele sujeito que deu, não sei, 60 socos dentro do elevador. Nossa Senhora, é verdade. Se não tivesse aquela câmera de segurança ali, não seria possível. Você criou uma prova em favor da vítima, você pode impedir uma série de... E a questão da segurança, o bem comum a ser tutelado é a segurança de todos. Sim. Né? Então, agora, você não pode querer botar dentro da casa do sujeito, mas não é botar em áreas comuns, de uma forma, e votado em uma assembleia. A assembleia tem que aprovar isso, né? Eu não vejo a menor dificuldade em se ter. Até você veja hoje todos esses assaltos que a gente vê, né? Que é possível identificar, são câmeras de rua que a polícia pede, e com isso consegue chegar aos meliantes, né? Verdade. E até um pouco fora desse assunto, doutor, mas recentemente até tem tido uma discussão, assim, alguns condomínios têm colocado câmeras nas suas portas, e tem uma empresa que tem colocado ali do lado de fora, a prefeitura tem questionado. Então isso acaba sendo uma discussão um pouco infrutífera, né? Porque quanto mais segurança, melhor, não é verdade? Eu acho que a prefeitura, de uma certa maneira, tendo razão, eles estão fazendo um marketing, eles botam um totem embaixo da câmera. É verdade. Eu acho que aquele totem acho que é desnecessário, porque aquilo é uma propaganda de uma empresa. Ela já usa uma cor diferente, quando você já olha, você já sabe que é daquela empresa. Então eu acho que eles prestam um bom serviço, né? De qualquer maneira, eles têm uma proposta lá de diferenciada de auxiliar diretamente a polícia. Então acho que tudo que vem para trazer mais segurança, acho que deve ser adotado. E dentro das limitações jurídicas. Mas, doutor Arnon, falamos muito aqui em relação às reuniões, assembleias. Em relação à questão do regimento interno, da convenção, é possível uma alteração, e como isso seria possível? A convenção de condomínio ela requer um quórum qualificado de 2/3 de todas as unidades ou de todas as frações ideais. A discussão em relação ao regimento interno, a maioria entende, eu entendo também, que não precisa desse quórum qualificado. Embora a legislação, o Código Civil, obrigue a você a inserir o regimento interno dentro da convenção, eu entendo que o regimento interno, por uma maioria simples de presentes na Assembleia, é possível alterar, até porque senão você ficaria tão engessado. São coisas tão modernas que acontecem, essa coisa agora de carro elétrico, né? Verdade. Regulamentar a questão de uso, de botar da energia, né? E outras coisas que vão surgindo, outras demandas também, né? Por exemplo, um prédio que não tinha necessidade de
de uma maior segurança, precisa botar mais segurança. Então, são uma série de questões que você tem que realmente seguir, ter um olhar em relação ao que está acontecendo e às necessidades dos condôminos, e eles decidirem a Assembleia, porque a palavra final não é do síndico, são dos condôminos. É verdade, como o senhor disse no bloco anterior. E, doutor Arnaldo, o senhor trouxe um ponto breve da sua fala que me trouxe uma dúvida. O senhor disse carros elétricos. E outro ponto também que as pessoas têm muitas dúvidas em relação à vaga de garagem, doutor. Então, muitas pessoas acabam alugando, não tem veículo, não tem carro, e colocam uma vaga para alugar, e um outro condômino, um proprietário de uma outra unidade, acaba alugando essa... Ocorre muitas vezes que tem mais unidades do que vagas no condomínio. Mas e as pessoas que moram fora do condomínio? A preferência é de quem mora dentro do condomínio. Sim. E tem que ter uma autorização expressa da convenção ou de assembleia para que eu alugue uma vaga para uma pessoa que mora fora do condomínio, porque isso oferece risco. Claro. Essa pessoa não tem nada a ver com prédio. Né? Então você vai ter um acesso, vai aumentar o fluxo de pessoas entrando e saindo. Cada vez que uma pessoa entra no prédio, há um risco de vulnerabilidade, claro, se entrar alguém junto com ela. Claro. Então, realmente, há convenções que proíbem a locação, né? Isso a lei permite, né? E então, cada caso é um caso. Mas, especificamente, o condômino tem direito de preferência em relação das pessoas de fora, né? E pode até mesmo proibir a locação para pessoas que não moram no prédio, mesmo que a vaga esteja vazia, ninguém queira, você não vai poder alugar. Em mente que o direito, não, porque é o meu direito a Airbnb é meu direito de propriedade. Não existe isso, né? O direito de propriedade, ele tem limitações, claro, né? Claro. Ele tem que ser medido e comedido em razão dos interesses dos demais, né? Tanto que as decisões do STJ em relação ao Airbnb, já até tocando nesse assunto, que é muito importante, dizem que quando você pega uma convenção, a finalidade é residencial, já está proibindo o Airbnb. Sim. Né? Então, a questão do Airbnb, todos os acordos que eu vi da STJ, eles falavam, eu nesse caso voto assim, depende da vocação do prédio. Por exemplo, a região de praias, né, que faz aqueles condomínios, região... Ali, se você proibir o Airbnb, é uma estupidez. Não faz sentido, mas no condomínio normal aqui de um prédio de 5 andares, né? Um prédio de 10 andares, pode-se proibir sim, ou se pode fazer diferente. Eu sugiro, com uma locação de temporada, não pode ser proibida, que ela está na lei, sim, você pode estabelecer um período mínimo, 30 dias, então você vai curtir o que a gente chama... Já tira a maioria das possibilidades do Airbnb, short stay, a gente chama de short stay, a locação por curtíssima tempo, pode ser proibido de forma indireta quando você diz que o prazo mínimo da locação é de 30 dias. 30 dias não vai ser um sujeito que você vai cada dia ver um sujeito diferente entrando no imóvel. Verdade. Então você atrás de e também uma série de medidas que o condomínio pode tomar no sentido de estabelecer regras. Tem que mandar o contrato com antecedência, ou nome das pessoas com 72 horas de antecedência, com identidade e tudo, para poder a questão da segurança de todos os demais condôminos. É isso, doutor Arnon. Olha, muitíssimo obrigado. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Tudo que é bom passa rápido, a conversa foi excelente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição aí quando você quiser me chamar de novo. Foi muito bom estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Que bom. E esse formato do programa é muito interessante. Que bom, doutor Arnaldo, e tenha certeza que você vai voltar aqui, hein? Tem muito assunto para a gente conversar. E, enfim, eu sei que nossa conversa ajudou muitas pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Tá bom? E, querido ouvinte, muito obrigado pela sua participação. E você já sabe, siga o Vox Populi Jurídico nas redes sociais da Rádio Catedral FM. E estamos no YouTube, Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. E hoje encerramos o programa com este ensinamento da Palavra Sagrada. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6. Meus queridos amigos ouvintes, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço.